RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. Noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verán que eres mi consuelo. Que maravilha! Muito boa noite. Sabendo o que é Luciérnaga, sabes? Vagalume. É nesse ritmo aí com o grande Daniel Toques nós começamos aí a nossa resenha final, resenha de domingo. Vamos fazer aí um raio-x do que aconteceu. O Grêmio que conseguiu uma grande classificação nos últimos minutos ali, levando as penalidades máximas. Sabia se o Ruxo ainda tá emocionado, o coração tá batendo forte, né? E começamos aí um Lauro Quadros, a segunda voz de Lauro Quadros acompanhando Daniel Toques. Muito tempo já cantou comigo. Você tinha imaginado isso, Daniel? Não, mas já cantamos juntos. Ah, já cantaram? Inclusive na frente de uma igreja em Gravataí há muitos anos atrás. A maior coincidência é que quando eu olhei pro Daniel, que ia lá no estúdio 36 comigo, né, na TV Com antiga. Isso. Né, a maior coincidência é que eu ia dizer assim, ó. Acaricia-me en sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Eu ia dizer pra ele, aí ele sai cantando exatamente o dia que eu... Mas na igreja se confessaram também? Saíram tudo bem? É? Perfeito. Que maravilha. Perfeito também. Aí foi a rodada pro Grêmio, que venceu ontem o Botafogo por 4-0, subiu aí na tabela de classificação, diminuiu a diferença em relação aos líderes. E o Internacional, hoje também não dá para dizer que foi um grande empate lá em Belo Horizonte, no Mineirão, contra o Cruzeiro. Manteve a vice-liderança, e com o empate do São Paulo, empate do São Paulo e a derrota do Flamengo, o Inter ficou aí com a mesma diferença em relação, aumentou em relação ao Flamengo, mas diminuiu em relação ao líder, ou melhor, manteve, né, o Luiz Fernando Zac, hein? Tá bem? Tá bem? Acho que hoje dá para dizer que foi um resultado interessante, né? Se comparar com o primeiro turno, o Internacional tá fazendo uma campanha melhor. Melhor do primeiro turno. Agora tu vai enlouquecer comigo. Não, hoje vai ser um show. Todo mundo vai cantar nesse momento, porque hoje são 2 meses, 2 de julho, 2 de setembro, 2 meses da nossa TV, RDC TV. Esse é o lado. Olha, muitas coisas virão pela frente aí. Ribeiro Neto e as verdades já tá lá, os guerrilheiros. Eu quero dizer só uma coisa. Hoje eu prometi. De novo, que vai falar pouco. Que eu vou falar pouco. Já disse aqui pro Lauro, pro Luiz Fernando Zac. Só tem uma coisa que eu vou dizer o seguinte: eu não estou preocupado com a dupla Grenal. Eu estou preocupado com a pesquisa feita pelo MEC, seu Luiz Fernando Zac, seu Cassiá.
85% dos jovens são insuficientes em português e matemática. Isso sim é preocupante. O resto é futebol. Só o que eu quero dizer para vocês. Sem dúvida, é extremamente preocupante. Bom, Ayrton Russo, já apresentamos, o coração continua batendo forte, emocionado. Vamos falar da grande classificação do Grêmio, né? O Renato que agora, que aquilo ali foi importantíssimo, né? Para que o grupo retomasse, assim, a sua autoconfiança. E o Grêmio também está na briga pelo título brasileiro. Cassiá Carpes, grande Cassiá. Um abraço a todos aí. Fabrício Correia. Boa noite, Cadu. Problema aí, arbitragem, final de semana? Não, eu queria comentar com vocês no início do programa que terça-feira, o jogo da Libertadores foi a melhor arbitragem que a gente teve esse ano em Porto Alegre. Tá bom. O paraguaio Aquino e sua equipe deram conta do recado. Muito bem. Eu não tenho qualquer simpatia por Diego Souza e nem antipatia por ele. Mas a expulsão, na minha opinião, foi um exagero. Exagerada. Concordo. Exagero. Concordo com o relator. Bom, você nos assiste pelos canais 24 e 524 para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do Rio Grande do Sul, você tem através dos canais 24 e 524 da NET. Mas vamos para o mundo pelas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. No Twitter, hashtag RDC 2 Toques, nosso site www.rdctv.com.br, também o nosso Facebook. Inclusive, você já percebeu ali, você manda sua mensagem, importante que você mande da onde você está. Por enquanto é o meu mensagem, pessoal que está participando. a sua assessoria de imprensa, para que as suas mensagens passem aí, né? No rodapé do seu televisor. Mas também tem nosso WhatsApp, que é o número 998 15 9990, 998 15 9990, e o Ribeiro Neto vai estar fazendo referência em relação às suas mensagens através do WhatsApp. Dá para dizer que foi um final de semana aí interessante para a dupla Grenal, o Internacional com esse empate, sabor de vitória? Sabe que nós tínhamos que o nosso programa tu tens um programa diário, tu, Rogério, aqui na RDC TV, mas o nosso programa é semanal. Perfeito. Então eu acho que nós temos que dar um pitaco a respeito. Está correto. A tese interessantíssima. Vamos lá. Não é isso, Zac. Vai falar pouco. Desenvolver essa tese, então estou preocupado. Segue, vai. Ele já Nós temos que dar um pitaco a respeito do que aconteceu na Libertadores da América, né? Tá, mas a pergunta do Cadu foi o seguinte: a rodada do final de semana foi bom para a dupla Grenal? Nosso mudamos, interessante. Até porque o Renato foi categórico ontem. Que essa vitória na terça-feira, a classificação, fez com que o grupo retivesse uma nova motivação em relação até o Campeonato Brasileiro. Eu acho que é interessante essa questão, Cassiá. Eu acho que falando sobre a rodada, acho que a rodada foi muito boa, o futebol gaúcho, muito boa. Sim. O Flamengo com 50 mil pessoas no Maracanã, perdeu o Ceará, exatamente. O Ceará que incomodou o Inter aqui, quase incomodou o São Paulo. Isso é um exemplo de que esses resultados é que podem decidir a competição. Ou seja, quando um time que está lá atrás, a diferença é muito grande entre os 7, 8 equipes e os demais lá. Então a rodada foi muito boa. São Paulo no Morumbi também, com mais de 50 mil, não conseguiu ganhar do Fluminense. Tá bem o Lisca, esse aí. O Lisca, grande treinador, o Lisca fazendo um belo trabalho. Então, acho que a rodada foi muito boa. O Inter empatar lá com o Cruzeiro lá, olha, o Cruzeiro em circunstâncias melhores, mais motivado, seria pior, é claro. Mas é o Cruzeiro. Classificação no meio da semana. É o Cruzeiro que tem, no meu entender, o melhor treinador do momento do futebol brasileiro, mais experiente de todos, é o Mano. Cansado, viu? Então, eu acho que foi uma bela rodada para os gaúchos. Para mim, Cruzeiro o Grêmio e Palmeiras foram os grandes vencedores da rodada, porque diminuíram a diferença pro líder. Isso é um ficou bom o campeonato. O campeonato tá bom. Agora, o resultado do Inter eu acho que fantástico. Eu acho que os vencedores, Grêmio e Palmeiras, evidentemente sim que diminuem, mas o Internacional, pela diferença do seu adversário, sim, na em casa relação ao seu na frente. Perfeito. Uma coisa é tu jogar contra o Cruzeiro em Minas, que tu jogar, eu diria na que sua casa com o Ceará ou contra o Fluminense. É mais do que isso. É porque essa é a fase mais difícil do Inter no campeonato. Zac, e ela quarta-feira no Beira-Rio é o grande jogo, Internacional e Flamengo. Não, e é bom lembrar, Fabrício, jogo para 40 mil pessoas para cima. E é bom lembrar. E para começar a despachar o Flamengo. Se perder, já vai. E é bom lembrar que nós entramos em semana de Grenal, Ribeiro. Não foi bom pro Inter, o Flamengo ter tomado essa chapuletada, viu? O Flamengo vem mais. Claro que é bom. Eu sei, daqui a pouco. Tem uma lógica no futebol, só que e tu sabe disso. Não, mas não é, Ribeiro. Internacional e Flamengo são times da mesma praia. Eles podem, tanto no Maracanã como no Beira-Rio, são jogos iguais. O Internacional pode ganhar no Rio, o Flamengo pode ganhar em Porto Alegre. Se eu deixar diminuir essa diferença e vem aqui um grande clube, um grande time como o Flamengo me ganha, ele me passa. Ribeiro, então hoje, com o resultado que ele teve com o Ceará, somado com o ponto que o Internacional ganhou contra o Cruzeiro, eu até posso, veja bem,
Posso até perder pro Flamengo e continuo na frente dele. Não, mas, Zaque, não vamos esquecer que nós estamos entrando em semana de Grenal. No próximo domingo estaremos aqui debatendo, né, sobre o Grenal. Do Grenal evidente. Mas, vem cá, tu como dirigente, tu sabe, né? O Cassiá, como técnico, ex-técnico também, sabe. Grenal, mesmo que tu tenha um jogo antes, tu vai passar a viver a semana de Grenal. Grenal é Grenal e vice-versa. E vice-versa. Mas vamos falar um pouquinho dessa questão que o Ribeiro levantou em relação a essa classificação aí do Grêmio, essa classificação ao gremista assumidíssimo Ayrton Rusch. Conselheiro. Boa noite, pessoal, que alegria estar aqui de novo. Sempre que o Rusch é o assumido, né? Tem uns parceirinhos mais escondidos, Saudar o Daniel, uma alegria. O Daniel, tivemos a oportunidade, né, Cadu? Grande evento na última quarta-feira lá. Os deliciamos com o show dele, revê-lo aqui, ó, é sempre um encanto. Parabéns ao nosso querido amigo Eduardo Assis e a Paula, o casal, né, que sempre nos oferece um grande evento, uma grande confraternização de amigos, né? Que acontece todos os anos lá na Expo Inter. E esse ano nós tivemos a honra, né, ter esse show espetacular do Daniel. Mas o grande final foi de vocês, né? Com aquela música que o Russo ele tocou no meu violão, né? Eu tenho tanto pra te falar. Beto Carlos, Russo? Não, é Roberto. Cada um ataca como pode, né? Cada um faz o que sabe. Mas voltando ao futebol, quero dizer o seguinte, foi uma vitória extremamente impositiva. Quem assistiu o jogo via-se, embora da dificuldade, embora aquela eletricidade que traz o gol qualificado e o empate muito em cima que o Grêmio sofreu em cima do 1-1, a equipe não se desarrumou, a equipe teve intensidade, procurou os gols pelos lados, o Grêmio tocava a bola incessantemente procurando espaço. Havia tido duas chances muito fortes, uma com o Jael, que bate no pé do zagueiro, bate na trave e sai para fora. Teve uma sequência de chances de gol até que o gol ocorreu. Lógico que os pênaltis é uma loteria, eu acredito ainda numa loteria, mas aí se criou todo um ambiente favorável pelo gol no último minuto, pela mobilização do torcedor e dos jogadores e desmoralização do próprio Estudiantes. Mas, Carlos Eduardo, volto a dizer, foi a vitória de um time maduro contra o infortúnio de um empate muito em cima, porque aquele empate houve duas falhas individuais e que, se ela não acontece, o Grêmio, eu tenho certeza, faria uma vitória mais aquele lance do Jeromel ninguém entendeu até hoje, né? Até me disseram que entrou eu entendi, por exemplo, também claro, aliás, tão entendível, se é que existe essa palavra, que ontem ele já mudou. Quer dizer, verdade, alguém certamente, eu falei nas minhas lives. Mas foi isso que o Renato falou. Tipo assim, Renato, a classificação naquelas circunstâncias serviu até para exatamente isso. Desce pro planeta Terra. Volta da Rússia. Tu não é o zagueiro do Real Madrid, tu é o Jeromel, um baita jogador, mas que joga arroz com feijão. Dormiam no mesmo quarto lá na Rússia o Alisson e o Jeromel, não? Porque o Alisson foi fazer também uma frescura aí. Sabe por quê, né? É porque virou meme o balãozinho que ele deu no cara. Aí ele se consagrou, se sentiu, né? Cara, não adianta, o ser humano é uma raça terrível, cara. Quem tá distraído, o Alisson de que eu tô falando é o goleiro Alisson. Do Liverpool. Bem lembrado. Liverpool. Só quero Quer relembrar? Maravilhoso, isso é um presente para nós. Aquele momento quando a gente seguimos áudio, posso falar? Claro, e eu só quero casar esta notícia com uma classificação que acabou sendo antológica para nós todos gremistas, é que a classificação, o chaveamento nos favoreceu. Nada com aquela história de já tá ganho, nada que vai ser, mas vamos reconhecer que é melhor pegar o Tucumã aí, né, hein, Lau? Do que pegar o Boca Juniors, né, o River Plate já agora. Então o chaveamento nos vamos favorece. ser sinceros. Esse gol no início da partida, né, Russo, dava a intenção que o Grêmio teria todas as facilidades. E o jogo mostrava isso, Carlos Eduardo. E olha que para sair o gol, olha quantas falhas individuais nós Grêmio temos que fazer para que saia o gol, né? Porque o Jailson domina uma bola, ó, ele no meio de três, ele vai driblar, não precisava fazê-lo. Aí o Jeromel tem a vantagem da jogada, né? E tenta sair jogando, e aí sim abre um espaço. Ontem ele já despachou de primeira. Jogou muito sério. Voltou o Jeromel de sempre, voltou, né? Um jogador extraordinário. Cara, um papinho, é isso aí que treinador tem que ter. Ele tem que chegar no cara e primeiro ele tem que ter a inteligência de visualizar o que está acontecendo. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aí. Chega no caso, ó, aqui, meu velho, vamos voltar aqui, ó, pezinho no chão aqui, ó. Olha lá, chega disso aí. Isso não pode acontecer. Isso aí quase botou fora a classificação do Grêmio. É verdade. Tá? E aí a última mensagem que deixou o jogo, isso deixa para o Cassiá também, que é um tático, é que o Grêmio finalmente conseguiu criar uma opção tática para si mesmo,
que é a puxada do Ramiro, seja para onde for, e a chegada do Alisson, aí sim dando agressividade pelos pontas, porque eles estão fazendo a dupla marcação no Everton, e às vezes até com a terceira sobra, e é óbvio que tem que faltar jogador pelo outro lado, né? Então, se agora com o Alisson, também com agressividade sobre o lado, sobram mais para os volantes e os meias do Grêmio se aproximarem à frente. Mas mais do que nunca a imortalidade tricolor, né? É teste cardíaco. Ou para matar secador, né, o Luciano Zac? Esse jogo tá viajando. Pior que na verdade, senão teria me feito mal. Aliás, os secadores, num restaurante, os secadores dos dois lados estão de luto, né? O Internacional ganha com aquela bola parada, maravilhosamente cobrada a falta. Camilo, e aí os secadores tudo. E aí também. Mas é diferente. Não, eu estava jantando em Brasília, no restaurante, que estava deu o jogo do Santos, deu a confusão, e até ficamos chateados, que era um restaurante famoso. E passou o jogo do Tucumã e o Atlético Nacional, não passava do Grêmio. Bom, é o próximo adversário do Grêmio, né? Datas definidas já 19 de setembro e 2 de outubro. O Grêmio deu muita sorte no chaveamento. O Grêmio deu sorte nesse primeiro pênalti, que o Maicon bateu. Quase pegou o goleiro. O goleiro foi muito bem. Se erra ali, depois de todo, como diz o Ruschel, depois de todo esse clima favorável, de tu virar uma partida aos 47 minutos e tu errar o primeiro pênalti, isso mexeria no... Não, mas bater zagueiro, bater o oitavo, falando com o Agel essa semana... Vai bater zagueiro com o pé esquerdo. Zagueiro para começar, o Cassiá, tu que fosse zagueiro. Zagueiro não pode bater pênalti e pé esquerdo ainda, aí é pior ainda. Não, ou ele bate muito bem, ou bate muito bem, deve ser um bom batedor. Deu o dia errado. Tu vai me perguntar, zagueiro fui eu, ele foi um baita zagueiro. Mas se olhar... Foi um baita zagueiro. A gente não Seu pode... zagueiro aí do Rui. Cadu, a gente não pode só olhar o resultado do Grêmio no aspecto da vitória, né, que veio no final. Através do empate se tornou a vitória. Tá? Mas o Grêmio tem cometido alguns erros em alguns jogos, que é tomar gol no início do jogo, coisa que o Grêmio não cometia. Tá? Nós tivemos, e aí é muito mais difícil quando tu leva gol no início, com a obrigação de ganhar, para times fechados. Tá? Não dá para comparar um Botafogo, que foi o pior time que o Grêmio... É bom que tu fale isso, porque há pouco veio um internauta aí no Facebook, postou ali, ó, o que nós vimos falar com esse negócio da posse de bola, já que ele meteu 4 do Botafogo, tendo 82%. Não, o Botafogo deu foi muito o pior espaço. time, foi o jogo mais fácil do Grêmio no Brasileiro, aqui na Arena. E seria 6-0 se não caísse a chuvarada. O primeiro tempo já era para ter dispensado. A prova está que ninguém prestou atenção, mas eu prestei atenção. Quando o Grêmio fez o gol cedo, 1-0 do Botafogo, o Maicon já correu para o banco e pediu para sair. É isso aí. Ele correu para o banco, como que ele diz? O que eu vou fazer aqui? Isso é jogo tranquilo. Jogo jogado. Jogo jogado. Então, na realidade, o Grêmio precisa render mais. A gente sempre está dizendo, mas o Tucumã... Olha, não dá para correr isso em Libertadores. Eu já vi muitos aí ganhar título, às vezes não são favoritos. Maicon, que certamente será poupado para o Grenal. Exato. E tem que poupar mesmo. O Ruschel falou no Ramiro e o Alisson, certo? Como terminou o jogo. E eu acho que o jogo do meio da semana, Quinta contra o Santos, lá no Pacaembu contra o Santos, poderá se repetir isso aí. Poupado o Maicon para o Grenal, coloca o Ramiro e coloca o Alisson. Se o Michel não puder jogar. Não foi o que o Renato disse, o Grêmio vai agora com força máxima em termos de campeonato brasileiro. Só quero dizer uma coisinha. Até porque é só no dia 19 que tem o primeiro jogo. Não, momento, calar, Cassiano. Isso é pra ti. Eu não sou obrigado aí pela cartilha do Renato. Estou fazendo uma previsão aqui. Só quero eu não vamos aqui, né? Prometo me calar. Prometo me calar depois, mas como tu é treinador, Cassiano, tu é treinador. O que eu falei pro Jeromel tem que ser feito com o Jael. Alô, Renato! Alô, Renato! O que o Jael fez ontem no pênalti foi uma irresponsabilidade. Quando dá certo, é uma maravilha. Né? Aí o guri do Boca lá fez, né? Como é que é o nome do cara do Boca que fez o 4º gol de pênalti de cavadinha também, lá contra o Libertad? Aí o Jael, né, com toda a neurose de pênalti que tem o Grêmio, né, conseguiu a classificação, vai lá e me faz aquilo. Uma irresponsabilidade. Alô, Renato, aqui olha o Jael, tu não é Romário. O louco abriu, fez uma Copa do Mundo. Já é o novo titular do Renato. Tanto ele tem razão. Mas ainda não pode fazer isso. Tanto o Ribeiro Neto, surpreendentemente, está com a razão. Surpreendentemente. E depois de fazer o que fez, eu concordo,
não deveria ter feito. Ele tentou dar um passe de bunda. É isso aí. Tá se achando? O que é isso? Tentou dar um bundaço na bola. O que é isso? Mas aqui, ó, pezinho no chão, velho. Pezinho no chão pra dentro da terra. Tu tá doido, rapaz? E aí, Ayrton Rocha? Não, ele tem uma característica, já é o mesmo na crise que ele passou quase um ano sem fazer gol. Ele tem esses tirantes, ele tem muita personalidade, ele não se esconde, ele não foge do jogo. E ali ele efetivamente tentou dar um passe de costas. Ele realmente não foi. Ele está com confiança, está com autoestima boa. E a característica E no segundo gol que ele fez, talvez ele quisesse dar um passe de peito. Sim, foi isso. Aí bateu no zagueiro, voltou e ele... Brilhante, Lau. Brilhante. Brilhante. É como diz o Cassiano, a autoconfiança, a sorte, tudo ajuda, tudo vem junto, né? Ele tenta dar com o peito, ela bate o zagueiro só para o pé direito. Será que alguém criou a frase, que é fase? Eu não sei quem criou isso, mas criou com sabedoria. Realmente, fase significa isso, que tudo dá certo. Agora eu queria fazer... diabetóide, tudo dá errado. Eu queria aumentar o espectro da nossa análise aqui. O momento do futebol brasileiro é lamentável. Quem tem a oportunidade de assistir as partidas, eu assisti um Santos e Vasco, eu assisti ao vivo. Eu vi São Paulo e Fluminense hoje. Poucos times. Constrangedor. Tem jogos que estão no nível de Série B. Sabe por que eu dei a minha manchete sobre o MEC? Mas é só olhar. Onde estão os principais jogadores? Mas é só olhar a disparidade. Onde estão os principais jogadores brasileiros? É só olhar a disparidade entre quem está na frente e quem está lá atrás. É impressionante. Quem está no meio, a diferença é muito grande. Tu avança mais, tu pega o futebol do Rio de Janeiro, dá pena. Não, dá pena. Os times do Rio de Janeiro dá pena. O Vasco e o Botafogo são candidatos a cair. Mas o Cadu deu o diagnóstico. Parabéns, Cadu. Parabéns. Surpreendentemente também. Por que o futebol está nessa baixa aqui? Porque surgiu um bom jogador, leva embora daqui. E tem outra. Sabe por que eu falei do MEC aqui? Não foi porque e é uma preocupação mesmo, porque os jovens não estão aprendendo o nosso... Mas isso aí é uma outra coisa, não quero misturar porque dá problema. Um velho que não sabe português. Sabe qual é o problema? Não, e tem muito, tá? Assim, ó. O pior não é também a falta de qualidade técnica. Agora, e tu vê que é paradoxal, porque eu vou dizer, não é um problema de cultura, mas o que nós temos de jogadores burros que não sabem jogar o jogo, não tem inteligência, porque aí não é questão de cultura, Zac. O cara sabia jogar o jogo, o cara pode ser um analfabeto, mas tem inteligência para jogar. Pro jogo. Ribeiro, tu me permite até para adendar a tua tese, se tu pegar o time do Grêmio, que está entre os 3 melhores times do Brasil, não me parece que tem dúvida, mas a média intelectual dos jogadores do Grêmio, a média intelectual dos jogadores do Grêmio é acima da média normal. O Grêmio tem nesse grupo 4 ou 5 jogadores que têm essa inteligência, que têm visão, que sabem ler o jogo. A tal leitura do jogo. E é verdadeiro. E o do futebol... Até jogadores comuns. Pegar o acrescento aí... Acrescento aí a liderança. Não, mas é a personalidade. Então, uma coisa exatamente. É um somatório. É um somatório. É impressionante a burrice que está implantada no nosso futebol. Mas Zac, eu só quero usar o exemplo do Zac, eu não quero perder, desculpe o mote. Eu sempre mando olhar, olha as fotos dos times campeões, porque daí tu pode ler o futuro. Pega o time que foi campeão, aquele time do Internacional, quantos líderes saem de lá? Pega os times vencedores do Grêmio, tu vê quantos líderes surgiram lá que se transformaram treinadores, etc. Tu consegue ver a inteligência esportiva no futuro. Falando dentro dessa mediocridade que está o futebol brasileiro, que a gente está vendo o campeonato mais parelho dos últimos anos. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Porque a gente tem Fabrício. os 5 primeiros colocados na tabela, todos têm chance de chegar na última rodada e levantar a taça. O grande Internacional da década de 70, indo ao encontro do que falou o Zac, Cláudio Duarte se tornou treinador com 28 anos de idade. 28 anos de idade. Treinador. Marinho Pérez. Vacaria. Carpegiani. Falcão. É isso. Era uma loucura, o rei de Roma. Esse era aquele time, tinha 6 que se tornaram treinadores de futebol. Essa é aquela história. Figueiredo. Essa é aquela história, Zac. Tu pega o time de 90, tu vais pegar o Adilson, tu vais pegar o Arce, que agora é treinador. O Goiano, tu vários jogadores que seguiram militando. Até o próprio Arilson. O Roger, né? O Roger era o lateral esquerdo. O Arilson. No time do Cassiano, tem um time do Cassiano. Na linha que vocês estão falando, é verdade. Pegar o nosso 77. Todos foram jogadores vencedores dentro do campo e fora do campo, eu e o Tarcísio na vida pública vencemos, o Berdão vencedor, Eurico
Ladinho, todo mundo, Tadeu Rito, todo mundo se tornou depois, exceto, sempre tem as exceções, o Ribeiro. Que são os sempre que fazem tem. gols. São aqueles que nós precisamos. São aqueles que nós precisamos, né? Alguém comanda e alguém é comandado. Sim, mas essa renovação de e aí o treinador usava o seguinte termo, o Tele usava muito isso. Olha, vamos dar tarjeta de capitão pro fulano de tal. Ele não é o líder que você espera, mas é o seguinte, se eu não der a tarjeta para ele, vai me incomodar, vai sair expulso e nós vamos perder um grande atleta. Então... Mas deixa eu até fazer, importante, o Lauro fez referência, nós estamos completando hoje 2 meses aqui com a nossa emissora, uma TV genuinamente gaúcha, com programação totalmente gaúcha, são quase 30 programas ao vivo, né? Então é importante que você nos acompanhe pelos canais, quem está acompanhando pelos canais 24, 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo pelas plataformas digitais que você tem ao vivo. Aí você, em todas as elas, né? No Twitter, hashtag RDC2Toque, no nosso site www.rdctv.com.br e também no nosso Facebook. E aí você, os demais que está acompanhando aí, manda sua mensagem, ela vai passando no rodapé do seu televisor. Mas é importante que você compartilhe com seus amigos, exatamente por isso, porque estamos completando hoje 2 meses. Tem muita gente que ainda não conhece a nossa RDC. Então é fundamental que você vai compartilhando com seus amigos para que mais pessoas possam nos acompanhar. Não esquecendo também do WhatsApp, depois o Ribeiro vai fazer referência ao 998-15-9990. 998-15-9990. Ayrton Ruxo, quando é definido essa semana pela Conmebol, as datas, né? Dia 19 de setembro, o primeiro jogo, fora, e a volta no dia 2 de outubro. Tucumã, Atlético Tucumã. O Grêmio tem a segunda melhor campanha aí do Campeonato Brasileiro. Só atrás do Palmeiras. Só atrás do Palmeiras. O Palmeiras pode pegar somente lá numa semifinal, aí mais tem a possibilidade de 3 chegando numa semifinal, foi que o Corinthians enfrentou isso aí, né, já que em 2006, aí antecipar e ter uma semifinal. Mas só tem argentino no caminho do Grêmio. Permita uma análise do que se falou antes desse time que complicou quase o Grêmio, quase tira fora, que era fraco, que era isso. Que era aquilo. Mas esse tinha tradição, né? Esse tinha tradição, tem camisa, tem mística. O que não então, tem o muito cuidado em Libertadores, cuidado em Libertadores, porque o que parece fraco muitas vezes, ele se supera. Libertadores é uma competição diferente, é mais na pulsação, na força, na determinação. Eu vi os 2 jogos do Tucumã. O primeiro me chamou a atenção. Jogando em casa, não tira pra bobo. Exatamente. Não tira pra bobo. Chega um time de jogadores mais experientes. É um time que vem de uma segunda divisão argentina, que está no seu grande momento, que fazem de cada jogo uma Copa do Mundo. Exatamente. Libertadores é assim. E esse jogo que eu vi lá, quando eu estava em Brasília, é um jogo diferente. O Atlético foi para cima, eles fizeram antes o jogo. Ficaram atrás, tentando contra-ataque, dando 2 linhas de 8, 2 linhas de 4, uma colada na outra, dificultando. O Atlético é um time diferente do Grêmio, é um time que procura muita jogada individual e aí tinha dificuldade, mas é um time, diferentemente lá do Estudiantes, me pareceu um time com jogadores mais experientes. Nando, uma coisa é certa, se o Grêmio chegar ao título da Libertadores, será antes disso campeão argentino. Sim, porque passa pelo Estudiantes, passa pelo Tucumã e o vencedor de River e Racing. Independente. Opa. River Independente. Tem razão. Sim, o River já eliminou o Racing. Bom, 3-0, 0-0, 0-0, 3-0. River Independente. River agora cruza com o Independente. Então serão 3 argentinos antes de ser campeão da América. Isso. Eu quero só dizer, lógico que a gente como gremista sempre fazendo a separação da análise, olha sempre o lado positivo, né? Neste momento, jogar a primeira fora interessa muito ao Grêmio. Porque, primeiro, o time da casa tem que fazer o resultado. E é a forma que o Grêmio sabe jogar. O Grêmio, com essa retenção de bola, com essa capacidade de atrair o adversário e ter criado agora velocidade no contra-ataque, nos dá muito favorecimento. Eu lembro a própria Libertadores do ano passado, onde o Grêmio conseguia os resultados fora de casa. Então tenho muita expectativa, Carlos Eduardo, que esse time, por estar vivendo um momento novo, ter que fazer o resultado em casa, ele vá sair e o Grêmio possa trazer talvez um resultado melhor do que o fez. Só para esclarecer em relação às quartas de finais, viu, Lauro? Em relação a essa que vocês fizeram referência, as outras é o Colo-Colo e Palmeiras. O Grêmio
contra esse Atlético e o Cruzeiro e Boca Juniors. Eu acho improvável que o Tucumã seja superior ao Estudiantes. Improvável. Mas ele eliminou um campeão do América, o Nacional de Medellín. Agora tem uma coisa aqui que vocês, resumirem, muito boa. É verdade, Slabona, olha aqui, Vocês viram que tem um ínterim, e isso vai proporcionar ao Grêmio dar um pouquinho mais de foco brasileiro, sim. Porque o jogo é 19 de setembro e a volta, Zac, é só dia 2. Mas essa foi a colocação do Renato. Então, assim, não tem como jogo em setembro. É um jogo em setembro. O problema maior é para o Cruzeiro e para o Palmeiras. Porque esses terão as duas. Copa do Brasil. A Copa do Brasil, né, nesse setembro. Ô, Fabrício, tu fizesse referência à arbitragem, que ela foi excelente, né? Olha, foi uma arbitragem de altíssimo nível essa terça passada na Arena. Éber Aquino estava num grande momento, tranquilo, sereno, não entrou na catimba do time argentino, procurou pedir para jogar em bola. Cada vez que tinha uma queda ou alguma simulação de uma lesão mais séria, ele estava presente, ele cobrava. Então isso tornou o jogo bem dinâmico e ficou bom para quem estava assistindo e principalmente para quem estava buscando o resultado, que era o Grêmio. Então, certamente nas próximas rodadas decisivas aí da Comebol e da Sul-Americana, teremos o nome de Éber Aquino, paraguaio, entre os grandes. Fabrício, o VAR tem. Não, agora. Libertadores agora. Sim. Nós já falamos aqui sobre o que fez o Felipe Melo, falamos no domingo passado, não? Não. Ainda não, né? Lauro, eu até queria comentar que a gente fez essa semana uma chamada extra no nosso canal do Central do Árbitro. Chamada extra. A gente fez uma chamada extra. Porque a gente só comenta geralmente os jogos do Internacional e do Grêmio. Então, essa semana, no nosso canal do YouTube, Facebook, Central do Árbitro, a gente fez uma chamada porque não foi um ato de deslealdade, foi quase um ato criminal. Criminoso, Então, a gente viu assim que o Felipe Melo está passando por um momento titular hoje, hein? Bem difícil dentro do Palmeiras. Titular hoje. E a gente até queria saber, de repente, a gente podia levantar uma polêmica, Lauro. O que tu acha? Uma pergunta para os nossos telespectadores. Interativa. Qual o tipo de atitude que o Palmeiras deve tomar com o Felipe Melo? Não precisa, você vai fazer. O Felipe Melo jogou hoje. Não, eu sei, Ribeiro. Absoluto. Eu sei, mas é uma outra competição. Do Filipão. Mas a pergunta dele é muito boa. Viu? Mas eu acho assim, Ribeiro, os dirigentes, Ribeiro, porque uma coisa... Só um pouquinho, Ayrton, assim, o que eu penso é assim, o que o Filipão decidiu não me representa. Mas é o que vale. Eu acho que nem a ti. Por isso que eu tô dizendo. Os telespectadores podiam colocar ali, do seu comentário, para pensar se a gente está certo ou está errado, Fabrício, sobre a decisão tu que o Palmeiras... Falasse em chamada, a coisa que eu mais queria ver e ouvir é a chamada do Felipe para o Felipe. É uma boa. O Luiz Felipe, o Filipão, no Felipe Melo, que melou o jogo. Fabrício, deixa eu só ir pelo... Eu acho que a tua pergunta, jornalisticamente, ela é extraordinária. Só tem que separar, a gente tem que separar, que eu já tive para dizer, o Zaca foi no futebol, viste futebol muito. Só que o Caco da Garcia está passando aí, vai dizer, o Ribeiro, Felipe Melo é bruxo do escolar. Esse aqui é jogador. Eu quero separar uma coisa que o pessoal confunde muito. Filipão gosta de um volantão, o que tu vai e deixa diz, lá. Só para concluir, Cadu, o que tu vai e diz quando perguntado é uma coisa. O que tu faz lá dentro com a porta fechada, então não dá. O que o Filipão ia fazer? Ia terminar com o jogador? Ia perder o grupo dele? Não. Ele deu uma declaração institucional, tá? Agora, o que o clube fez como um todo é uma coisa. Eu só quero chamar a atenção o seguinte, que quando o técnico sair em defesa, é uma questão institucional. Agora, ele é muito querido pelos jogadores. Tem a liderança, porque os parceiros do Palmeiras saíram em defesa dele. E aí eu não posso arriscar perder meu grupo criando uma cisânia dessa. Essa é a minha opinião. Acrescento, ele não é um mau jogador. Não. Eu não teria no grupo. A gente não discute ele. E o Filipão, o Palmeiras... Ele é um jogador viril ou um jogador desleal? Não. Desleal. Ele às vezes é viril e foi mas ele é ele é psicólogo. Ou é desleal e viril às vezes. Mas conhecendo o Filipão e o nível da Libertadores que nós falamos aqui anteriormente, ele é muito útil para o Palmeiras. Claro. Ele não pode fazer isso, mas o Palmeiras não iria afastá-lo porque não tem um substituto à altura numa competição dura como a Libertadores. Mas ele foi desleal. Cadu e Cassiá. E a outra coisa também foi assim, o lance foi aos 4 minutos de jogo. O árbitro se assustou muito com aquele lance. E ele foi
o único acerto do Delfino naquele jogo. A arbitragem foi péssima. Complicado, Péssima. Ele se perdeu em questões de cartão amarelo, ele deixou de dar muitas faltas e esse nome, ele já tinha ido muito mal num jogo do Grêmio na Libertadores, que foi aquele com o Cerro lá no Paraguai, foi o mesmo árbitro. Então, esse nome, a Conmebol já pode começar a pensar em tirar. Meu árbitro das preferido, escalas. a pergunta que não quer calar. Sou eu esse cara, Lauro? Já falei, satisfação. Já falei do Diego Souza e do exagero, tá certo? Sim, concordo. Vamos um pouquinho mais adiante. O que tu acha do árbitro dar o amarelo como ele deu e aí olhar a consequência, o resultado e mudar o amarelo pro vermelho? Eu acho correto. Agora a FIFA dá esse respaldo. E vai uma ter que coisa jogar pelo resultado, então? Sim, e uma coisa é se não machucou, o resultado, não tem problema, sim, a gravidade do ferimento, isso é muito importante. E uma outra questão também, Laura, que a gente vê que os árbitros no Brasil estão usando muito pouco é a dura, é a advertência verbal. Porque se hoje à tarde o Delson de Freitas dá o cartão amarelo pro Diego Souza e dá uma dura nele, mostrando para todo mundo no estádio que ele tem o comando do jogo, ia ficar muito mais bonita a decisão somente o cartão amarelo. Uma coisa, né? Não sei se vocês viram o jogo. O time do Fluminense é uma cadela, né? É impressionante. Acadelamento. É impressionante. Os caras com São Paulo com um a mais, o Záquia. Um a menos. Um a menos. Foram Parecia que tinha uma a mais. Cresceram. A mediocridade do time do Fluminense. Carlos Eduardo, Então, eu quero só fechar o assunto. Tem gente aqui depois que só quer quero saber, fechar o assunto. Eu não teria este rapaz no meu plantel. Isso é decisão de janeiro. Ele já nos deixou empenhado numa Copa do Mundo. Não é a primeira vez que ele já tinha se afastado do Palmeiras. Ele tem reincidência de risco. Então eu não teria problema. Agora, o Filipão chegou. Não dá para escrever nem tirar jogador. Eu vou perder o meu plantel? Não. Ele vai manter. Mas eu não o teria em janeiro. Agora eu levaria ele até o fim do ano. Dúvida alguma. Nessa linha de arbitragem, até o Fernando soube, depois quer que tu fale desse gol anulado aí, mas não é pra ti, né? Eu acho que tem que ser pro Fabrício, né? Esse gol anulado do Cruzeiro. O jogo de hoje. Pra mim foi mal anulado, mas aí quem tem que falar é o árbitro, né? Mas eu perguntando pro Ribeiro, não sei Eu acho que ele nós vamos ter esse lance depois, um empurrão, ele empurra o Iago. Nós vamos ter esse lance depois. Tanto é que ele apita, vamos ter o lance, ele apita, quando o cara acaba tudo. Porque assim, ó, os jogadores, eles são malandros, mas é até um momento. Quando os caras sabem, assim, que o próprio jogador que participou da jogada fez a falta e não falou nada, então bota no chão e segue. Vai olhar o movimento de braço do juiz que atrás. Isso aí. Fabrício, quais são os vídeos que nós temos aí, Fabrício? A gente está falando hoje sobre os árbitros do final de semana, que ontem no jogo do Grêmio foi... Tá aí na tela aí, tá aí na tela. O veteraníssimo. Essa é a central de árbitro. Isso. O Jailson Macedo de Freitas, 47 anos, um árbitro bem rodado no Brasileirão, não foi bem ontem. Porque ele... 4-0, 2 pênaltis. Não, mas a gente teve 2 pênaltis que ele não marcou. Um a favor do Grêmio, num lance que o Jael é derrubado, e depois um lance que o Joel Ricardo... 3 pênaltis, também isso. Não, teve no ano passado, na Arsenal. Isso! É verdade. Paulo Roberto Alves Júnior tá apitando direto na Série A Paranaense. E uma vez teve um jogo do Grêmio, Copa Sul Minas, que o Evandro Rogério Roman marcou 3 pênaltis. Só que aquela vez ele ficou 3 meses sem apitar. Ninguém sabe por quê, né, Lauro? Mas são coisas que o futebol nos apresenta. Tu, um cara mais experiente, podia nos explicar um pouco mais essas tais situações. Mais velho, quer dizer. Mais experiente. Mas aí me permita, aí é alguma politicagem dizer, como é que tu vai dar 3 pênaltis? Mas se existiu, tem que dar. E outro detalhe, se tem que ser expulso, tem que ser no início do fim. As arbitragens acomodam muito o jogo. Mas, Cassiano... Acomodam muito o jogo para dar cartão vermelho só no segundo tempo, quando muito já... O de hoje foi o Wilton Pereira Sampaio, que esteve numa jornada regular. Ele teve muito mal colocado durante o jogo, a bola bateu nele 4 vezes durante a partida. E isso aí atrapalha muito o jogo em si, a dinâmica da partida. E o Wilton Pereira Sampaio, ele voltou da Copa, ele era o nosso árbitro do VAR, ele era o árbitro que acompanhava pela cabine os jogos. Como é que é o VAR? Aqui. E ele está passando por um momento de readaptação ao gramado,
as situações de jogo, porque muda muito o árbitro estar na cabine e voltar para campo. Eduardo, o que o Fabrício não disse, eu vou dizer o que o Fabrício não disse, é que ele foi o árbitro do Grenal naqueles 3 discutíveis pênaltis não dados a favor do Grêmio. Botar uma dica. Eu fiquei esperando, meu amigo. Ele não foi bem. De psiquiatra, psicanalista agora ligeiramente aqui. Não terá passado pelo inconsciente, o subconsciente. Mas o Záquia não tinha RDC ainda. Não tinha RDC. Quando teve o Grenal, não tinha RDC. Nós estamos recuperando a informação, não é? Com toda a biografia do Felipe Melo, toda a história que ele tem, horrível, não teria passado, disciplinarmente falando, não teria passado pela cabeça dele, Cassiar, ou inconscientemente ou subconscientemente, há 3 minutos ninguém expulsa. Vou assustar, claro. Há 3 minutos ninguém expulsa. E aí o cara o quê? É o que eu citei aqui. Ninguém está expulsando o início. Ninguém expulsa o início. E for para o segundo tempo, não pode. Ela não tem morrer. Há uma ideia dentro do. Quer denúncia. Que não pode expulsar antes. Denúncia. E o cara expulsou hoje o Diego Souza, também talvez influenciado pela decisão do jogo da quarta-feira. É possível. Pode ser. 15 minutos. Denúncia. Denúncia. Lauro Quadros está falando demais no programa hoje. Tá dito aqui, ó. Tá dito Meus aqui, ó. seguidores detectaram isso, tá? Tá dito aqui, ó. Tá falando mais do que o Ribeiro. Mais do que o Ribeiro. Aí, Daniel. E já que a gente está falando em arbitragem, eu acho que um bom nome para o Grenal do próximo domingo, que deve ser um jogo muito pegado e pode encaminhar o Campeonato Brasileiro, eu acho que um nome que pode concorrer ao sorteio, eu até torço para que seja o árbitro, é o paulista da FIFA, Juiz de Fora, Rafael né? Klaus. Juiz de Fora, né? Juiz acho que é um bom nome. Fabrício, não dá para ser. Sim. Campeonato Gaúcho não é. Eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa não pensar em Voaden, em Daronco e Jean-Pierre para esse Grenal do próximo domingo. É um Grenal. Preservação. É um Grenal que vai encaminhar muita coisa, né? Em termos aí de Grêmio e Internacional. Hoje é diferente, dependendo do resultado do meio de semana, essa diferença pode aumentar ou pode diminuir em relação. Mas é aquela história, né? O Grenal é sempre um campeonato dentro de um outro campeonato. E aí a motivação. Embora a gente pense dessa forma, mas aí que está o detalhe. Às vezes o futebol gaúcho se atrapalha nisso. Tem muita competição ainda, muita competição. O que aconteceu hoje com o Flamengo e com o Ceará vai acontecer várias vezes. Os acidentes de percurso, Cassiel, tu não pode ter sequência de derrotas. Cassiel, os acidentes de percurso num campeonato longo acontecem. Mas qual foi o divisor de água do Internacional nesse Campeonato Brasileiro? Grenal. Não, eu acho... Não, mas claro que foi. Ali se não perdesse, era uma crise incrível. Não, ia cair o treinador. Ia cair o treinador. Foi o divisor. Parabéns, Cadu. Não, excepcionalmente. Ribeiro, acho que não. Acho que o resultado pode ter sido o divisor. Eu acho que tem que entender isso. Porque o desempenho do Internacional, naquele momento, me horrorizava. Não me dava nenhuma críticas foram perspectiva que... Mas os resultados é que te dão a confiança. Não. A sequência de resultados. Aí vão cometer o erro. Porque daqui a pouco vão ter resultados ruins, com bom desempenho, em cima do resultado, e vai trocar. O treinador do Flamengo hoje estava sendo questionado. E até se dizia na transmissão. Se perder para o Internacional, talvez seja demitido. O Flamengo teve, no jogo contra o Cruzeiro... Olha, se o Flamengo ganhasse aquele jogo de 2-0 no meio da semana, não seria injusto. Ele teve futebol e jogou ganhou de 1-0 e poderia ter ganho de 2-0. Olha, Záquia, dizem que ele não vai sair porque ele já está guardando para o Renato. Mas Záquia, ninguém rifa um campeonato brasileiro. Záquia, eu faço só uma consideração. Isso aí é o sonho do Flamengo. Aquele Grenal, quando chegou no Grenal, o Grêmio era bem superior. Muito superior. Muito. O Internacional estava se organizando, o Rossi chegando, o lateral do Santos chegando, inclusive teve jogado no meio de campo. Quer dizer, o resultado foi muito benéfico, dentro das circunstâncias. Aquilo manteve o treinador e entrou a nova concepção de time do Internacional a partir do Grenal, que era quase 4-3-3, um 4-2-3-1, enfim. Eu acho que ali deu consistência àquilo que nós não conhecíamos, mas que o Odair pregou e acreditou. A frustração do Grêmio foi terrível. De time de futebol. A frustração do Grêmio foi enorme. O Grêmio foi para aquele Grenal sabendo apenas qual seria o resultado. A declaração do Renato após... Pô, o Internacional veio aqui enfrentando um time de Série B. E depois encadeou. Eu só quero lembrar que a derrota do Flamengo... especialista em Série B. O Renato é especialista em Série B. É o cara que pode falar. A derrota de todos nós.
porque todos nós queríamos que o Flamengo mostrasse que estava certo, porque o Flamengo optou por jogar a equipe titular todos os jogos. E que está se vendo agora é o Flamengo esfacelado, sem força. E eu acho que a derrota, hoje contra o Ceará foi um reconhecimento de uma tese equivocada. Que nós gostaríamos que fosse possível. Jogar quarta e domingo, jogar todas as competições. Por que vai descansar? E vai descansar porque precisa. Deixa eu fazer referência aqui. A gente está falando... Não é bem assim. O Ribeiro, a gente fala entre reservas totais ou misto. Mas também, eu só quero que o Paquetá... Para não perder aqui, ô Cassiano, para não perder tempo, depois eu quero falar sobre o Paquetá. A gente estava falando no Odair, que foi o grande responsável, né, por esse momento, essa transformação aí do Internacional e a posição que o Internacional ocupa no Campeonato Brasileiro. Quero mandar um abraço para a Evanir Helma, que é a irmã, né, do Odair, ela tá sempre na nossa audiência. Então, um abraço para a Evanir. O Anderson Rosa tá aí, ó. Um abraço para a família Verdades, a bola em peso da audiência. Bruxo, Anderson Rosa. É o que funciona essa assessoria de imprensa. E o Flamengo que escalou... Quem nos assiste sempre também aqui lá de São Paulo, durante a semana, é o Meneghetti. Meneghetti. O Flamengo escalou o Hever contra o Internacional quando não poderia fazê-lo. E agora vai tomar 1 milhão de... Só tentar fazer uma previsão que eu já tinha feito em alguns programas aí. Paquetá, quando 2 meses atrás ele jogava mais do meio para frente. Isso. Agora ele está de segundo volante, gente. Mataram o jogador, ele não vai, ele já está sendo vaiado. Para arranjar lugar para fazer gol, era para chegar na frente, claro. Aí, Torrucho, hoje estou te proporcionando coisas maravilhosas aí, né? Primeiro, essa grande classificação do Grêmio, naquelas condições que aconteceu, e ontem os 4-0, né? Um show de gelo. Aí, Torrucho, vamos ver os gols 4-0. Vamos lá. Enquanto fala da sua performance sempre muito elogiada nas noites de Porto Alegre. Foi pênalti aí, ô Fabrício? Olha, eu não vi. Muito pênalti. Muito. Ele se atira na bola, tá correndo o risco, a bola bate na mão em direção ao gol, pênalti bem marcado. Ao contrário do Jael, ao contrário do que disse... Irresponsabilidade. Irresponsável. Ao contrário do que disse o comentarista do jogo na TV, que a bola teria batido no peito e depois no braço, o que então não seria pênalti, não ocorreu. Mas quem era os comentaristas? Olha lá, olha lá, Ribeiro. É um canal oficial que tem um comentarista, eu não vou... Cassiano, se tu é treinador, tu puxa a orelha, cara. Pelo amor de Deus. Deixa o cara, o futebol brasileiro sempre foi da habilidade. Não, isso não é habilidade, isso é irresponsável. Porque, Fabrício, existe o fato e existe a má interpretação do fato. Ali o fato estava sendo narrado equivocadamente. Ela não bateu no peito e depois no braço. A bola bateu diretamente no braço com uma defesa. A gente pode falar também em desconhecimento da regra. Isso acontece muito nas mas se ela batesse, até para mim aprender, se ela batesse no pênalti, na sequência no peito e na sequência no braço, não seria pênalti. Aí tu pode interpretar isso. Exatamente. Essa é a diferença. Porque aí houve um deslocamento muito perto, em cima do lance, né, Fabrício? É isso que eu tenho acompanhado por Serve para o Luan, a mesma coisa de referência do Paquetá. O Luan precisa voltar a jogar mais do meio para frente. Isso. Está armando demais, tocando muito para os lados. E quando, na realidade, ele cresceu, sempre foi chegando na frente. Lembro que nós fomos para o Mundial, nós Grêmio, né? Fomos para o Mundial contra o Real Madrid sem o Maicon e sem o Arthur. E os nossos volantes não saíam com a bola, o Luan ia buscar lá atrás. Uma das piores atuações. Esse não foi pênalti. Uma das piores atuações. Esse último não é pênalti. Pô, como que não? Na normativa da FIFA é. O jogador tá correndo pro fundo, não tem intenção nenhuma, a bola bate na mão dele. Eu vou por ti porque tu é o ato, né, cara? Mas como o Lauro faz o gesto, né, Lauro, da polêmica, a gente tem que pensar. Eu que vi, Lauro, aqueles times do Botafogo, tu te lembra? Que coisa linda, aquilo com o Jairzinho, quando o Grêmio trouxe o Zequinha. Olha lá o pênalti, olha lá o pênalti, só um pouquinho, Ruxo. Sim, tranquilo, né? Não, esse aí que eu acho que não foi. Ele achou que não foi. O jogador vai correndo pro... Não, esse é o terceiro gol. A grande rivalidade Botafogo e Santos naquela época. Isso, os grandes. Agora que é o lance do pênalti. Agora que é o lance do pênalti. O jogador vai correndo e a bola bate na mão dele. Não tem intenção nenhuma. Eu não estou querendo depreciar mais para não depreciar a vitória do Grêmio, mas é melancólico ver o Botafogo jogar. Que coisa assustadora. Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. Hoje, com todo respeito, então vou te dar aqui. Foi a história citada por você. Fluminense 26, Botafogo 25, Vasco 24. Tem mais? É futebol carioca. Mas a gente fala em posse de bola, tem falado muito em posse de bola. A gente vai ver depois, a gente tem o gol do Jael.
o gol do Jael, a gente vai vendo. Olha, foram mais de 65 trocas de bola. 82% de posse de bola. 25 trocas de passe, a gente vai ver na sequência. Não, é que no terceiro gol... Aí a gente está com a estatística. É mais de um minuto de posse de bola, uns 60 e poucos toques, sem o Botafogo interferir na jogada. Vamos lá, olha aí, ó. Esse posse de bola aí, a gente está acompanhando. Né? Aquela chuvarada toda ontem, teve um mapa de calor também, Cadu? Tá aí. E o pior, o Botafogo. Vamos lá, vamos ver. Botafogo, vamos ver aqui, ó. Rebaixamento, não sabe nem defender. 58 do Grêmio, 41 Botafogo, 28 perda de posse, 28 o Grêmio, 30 o Botafogo, passe 362 o Grêmio, 272 o Botafogo, 37 passos errados, 37 o Grêmio, 35 o Botafogo, finalizações 18-10, desarmes 15-10, faltas 11 Cadu, e 17. O Botafogo não tomar, aí que está o problema do Botafogo. O Botafogo não tomar 4, aquelas 17 faltas tem que ampliar para 30 faltas. O time do Botafogo pensa que é bom e quer jogar de igual para igual. Marca pouco, Cassiano. Marca mal, é um time limitadíssimo. Eu vejo todos os jogos do Botafogo. Né? Já foi melhor, agora está terrível. E os treinadores do Rio de Janeiro, nada contra eles, mas quero fazer uma observação. São muito ofensivistas e saem do Botafogo, vão para fora, voltam para o Vasco. Sai do Vasco, vai para fora, volta para o Botafogo. Mas o Botafogo precisa fechar mais o time. Não tem. O problema do Botafogo, né, Cassiano? Vamos deixar. Mas eu acho que a gente tem o gol do Jael aí, e a gente tem esse gol feito por baixo, gravado por baixo, até por parte do torcedor. E a gente vai ver o número de toques de bola e trocas de passes que o Grêmio fez desse gol do Jael. Acho que está no ponto esse lance aí? Não, na sequência, então. O Enzo perguntou quem está mais careca, eu ou o D'Alessandro. Infelizmente, o D'Alessandro me ganhou. Então vamos fazer o seguinte, mas deixa eu dar isso é uma informação, aí é o departamento de jornalismo aqui da nossa RDC TV que está nos passando essa informação aqui, exatamente sobre essa questão aí Os postos de gasolina? Os postos de gasolina. Não, eu vou dizer, eu posso dar o meu depoimento. Eu posso dar a informação dada pelo nosso departamento de jornalismo aqui, que é importante essa informação, né? Que filas em alguns postos de combustíveis de Porto Alegre, depois de boatos nas redes sociais sobre a nova greve dos caminhoneiros. Sulpetro, sindicato que administra os postos de combustível do Rio Grande do Sul, informou que não há falta de combustíveis nos postos. Se ocorrer, será por conta do aumento do consumo para o final de semana, quando os distribuidores não abastecem os postos, diz a entidade. Então, pressionado pelo aumento no preço do diesel, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, anunciou ontem reajuste na tabela do frete em uma tentativa de frear os boatos. Então, dada essa informação... Eu fui cheio. Da rede social é perigosa. Né? É impressionante. Mas teve um equívoco da parte do governo também. Ela noticiou o reajuste de 13% no combustível e atrasou a notícia do reajuste frete, na tabela de frete. Mas aí tu descompassou e aí tu abre o espaço. Eu tenho muito cuidado porque nós somos no período eleitoral, né? Eu não posso falar o que eu quero aqui, entendeu? Por isso que a gente só deu a informação, né? Só quero dizer o seguinte, tá? Tem um outro detalhe. No posto que eu fui abastecer, porque quando eu vi aquilo ali, eu fui abastecer também. Em todos os postos. Há um estresse dos frentistas mandando os chefes chamarem os frentistas para melhorar o plantão porque não estavam dando demanda. Que geralmente essa hora eles estão já quase fechando. Então eu tava assim, ó, eu vi porque eu moro na Zona Leste, toda a Ipiranga, todos os postos de gasolina com filas homéricas. Vamos lá, vamos fazer referência, depois a gente tem que escutar o Daniel Torres, né? Cara, eu tô aqui só para ouvi-lo. Então, mas vamos primeiro ver esse lance aí que eu fiz referência em relação a tantas trocas de passes, né? E posse de bola que o Grêmio teve no gol do Jael ontem. Então a gente pode rodar e acompanhar, a gente pode... Olha aí, ó. Começou, é a primeira bola. São a partir mais daí, 25, vocês podem combar, são mais de 60 toques. 67 para vocês. Quase um minuto e meio de posse de bola sem eles encostarem na bola. 25 trocas de passe entre 9 jogadores, até a conclusão do gol do Jael. A paciência que o Grêmio, foi isso que talvez a crônica nacional elogiou o Grêmio no jogo com o Estudiantes, é que mesmo precisando do resultado, o Grêmio, em momento algum, rifou a bola. O Grêmio fazia troca, inversões. E troca de deslocamentos, né? Entre os jogadores. São 9 jogadores. E o Luan só um não participou, porque o goleiro não ia participar. A flutuação do Luan, Cassiatu, que é treinador, a flutuação do Luan é dos dois lados. Ele trabalha a bola dos dois lados. Mas aí serve aquela para discutir aquela questão de posse de bola. Tu disse que hoje que posse de bola não interessa mais, não ganha jogo. Mas aí o Cassiatu tem razão. Quer dizer, ninguém chega em ninguém, ó.
Aí, ninguém marca ninguém. Teve 4, 5 situações que podia fazer uma falta para o jogo. Não é deslealdade, é fazer a falta para o jogo, uma armar. Ninguém, fica correndo atrás, cerca, ninguém chega em ninguém. Não é à toa que tomou 4, era para tomar 6. Era para ser muito mais. Podia ter sido mais. Mas podia ter sido mais, não tem a dúvida. facilidade. Aqui, ó, o que nós estávamos falando de Libertadores, o nível de falta na Libertadores é um percentual muito acima do normal, porque é uma competição duríssima e de rivalidade um contra o outro. Mas o Cassiá, mesmo que não houve, que não chegaram, mas é que é bonito, né? Tu vê essa troca de passes aí. Ele tá jogando sozinho, Pedro. Aí já estava quanto? Já estava jogo jogado? Mas foi o... Aí estava 2-0. Aí tava 1-0. Tava 1-0. Foi o segundo jogo. Foi o segundo Acabou gol. 1-0. O campo ainda dava para tocar. E teve reclamação do Renato do Campo mais uma vez ontem. Mas esse gramado aí é uma incompetência. Isso aí é uma O possível. Renato ontem, olha, de novo, hein? De novo. O gramado, atenção, eu quero falar aqui, ó. O gramado da arena é uma pocilga, tá? É uma incompetência o que estão fazendo lá. É problema de Eu queria drenagem. fazer uma É drenagem? correção só. Eu queria fazer uma correção. Que Então foi não é trocado- incompetência, Foi porque é trocado incompetência. todo o gramado. O fato de ele ficar molhado é problema de drenagem e não Drenagem. problema de gramado. Então só porque É ele sinal- espectador é sinal entendeu que um não pouco tá mais. puxando. A grama é nova. Foi toda trocada na parada de julho. Vem cá, tu tá dizendo aí que como é que é? É o time das verdades da bola? Né? Sim, meu Tu já seguidor. compartilhou aí? Já compartilhou? Claro. Então desde tá. que Então sim. faz o que nem vai compartilhando e agora a gente vai dar uma paradinha pra compartilhar. Esse privilégio que nós temos hoje aqui, que o Daniel Torres nos dá a honra. A estrela é tudo, Ariel. E o Daniel já anunciou o time dele, não? Já que o programa Não, de tem esporte- aqui, já disse aqui. O Daniel já é disse o aqui. programa de esporte? Não, é gremista. Eu sinto. Ou tu acha que se eu soubesse ter coronado eu ia provocar o assunto? Pô, Daniel, que é isso? Inclusive, eu sou cônsul itinerante. Uruguaiana, né, Daniel? É? Uruguaiana? Não, sou de Santa Vitória do Palmar. Santa Vitória do Lá na Palmar. fronteira com o Chuí. Entre tantos abraços que te mando aqui, tu vai gostar, Jorge Gresselé. Ah, grande amigo, né? Não, mas é de livramento, é outra fronteira. E vou cantar agora uma música. Em novembro do ano passado eu fiz um show no Teatro São Pedro. E brincando lá no meio do espetáculo, eu disse, olha, o que vocês acham em novembro, novamente, fazer um espetáculo e fazer Daniel Torres canta América, tangos e boleros. E aí, por que eu falei, né? Aí começou a chover telefonemas e agora, dia 14 de novembro, estou no Teatro São Pedro. Legal. Né, fazendo uma noite bem latina com tangos e boleros. Então vou cantar mais um aqui agora. Que maravilha. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alba solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Si en tus brazos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Si en tus brazos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual,
que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. Bravo! Grande Daré! Que espetáculo! Que loucura, hein? Que voz! Que loucura! Evidentemente que tua agenda de shows, ela não deve ter mais nem espaço, né? Mas é sempre bom, né? Que tu vês aí teus contatos, enfim. Contato é... Meu e-mail é show.torres@gmail.com. O telefone, o de batalha, né? 999857585. Vamos repetir, Daniel. 999857585. Tá na tela aí, tá errado lá. Tá na, tem que arrumar aí, tem vamos arrumar aí, ó. Repete aí, Daniel. 999857585. E aí pede a pizza, né? Não, tem... Não, eu sempre digo, é um telefone de pizzaria, né? É tão fácil que é. Ô, Daniel, eles aqui já sabem. Num jornal do almoço em Buenos Aires, no apartamento dele, eu entrevistei o Marianito Amores, autor do Uno, do Adiós Papá Mia. Tango maravilhoso. Sim. Bom, repete aí, agora tá corrigido lá, Daniel. Vamos lá, vamos pra tela. Né? Vamos lá. 51999857585. Aê. Ali deu. Chegou a dar até um chicote ali, mas tudo bem, vamos lá. Tu não vai me elogiar, Cadu? Tu não vai me elogiar? Mas eu te elogio sempre. Então eu não lembro, eu tô quieto do programa, eu não falo, cara. Tá bom, comparando contigo, ele tá comparando ele com ele mesmo. É essa a questão. Tá que nem um amigo meu que pergunta, é verdade que é Fenerbahçe que se diz? E é. Pode ligar pro Tafarel. O Tafarel tá em Istambul nesse horário, só que agora vai acordar o Tafarel nessa hora. O Tafarel foi campeão da Europa pelo Galatasaray. E lá eles dizem, não é obrigado a dizer, Fenerbahçe, como se diz na Grécia, lá em Atenas, se diz Olympiacos e Panathinaikos, porque Kos é o bairro, né? Então, bom, o Daniel vai... Eu já falei isso aqui, não sei. O Daniel vai continuar conosco, nós vamos encerrar aí com a nossa grande atração musical, que já vamos ter aqui hoje na nossa resenha final. Luiz Fernando Zac, empate de hoje, não foi talvez um comparativo aí ao da semana passada, jogando em casa com o Palmeiras, a expectativa era uma vitória, mas hoje fora de casa, como o Cassiadinho. Time do Cruzeiro, 2 grandes times, melhor técnico do Brasil. E o Cruzeiro precisando fazer 3 pontos para poder aproximar. Do G6, né? Do G6. Então, não era uma partida de interesse só do Internacional. Então, a ação mostrou, para o meu entendimento, uma maturidade que vem crescendo na competição. Toda aquela desconfiança que se tinha no início, mesmo com os bons resultados, será que isso vai durar daqui um pouco? Será que o time não vai começar a sentir essa responsabilidade? Não. Isso é mérito do Odair, né? Eu que fui até, talvez agora, olhando os resultados injustos com o Odair lá atrás, né? Fui crítico ao Odair lá atrás. Não foi só tu, muita gente, o Nacional, porque era um técnico que não tinha marketing, era um técnico... Não, e não tinha um histórico para poder avaliar. Mas hoje, tu vê assim, ele não só tem o grupo na mão, o time do Internacional, até isso que o Ribeiro falou, que é verdadeiro, excepcionalmente, ele utiliza da sua força, da sua qualidade, da condição física, talvez melhor do que alguns clubes. Então ele resiste, ele joga fechado os seus 15, 20 primeiros minutos para não tomar gol e depois começa a sair pro jogo. Além do trabalho muito bom do Odair, que é uma pessoa sensacional, um caráter fundamental, o seu preparador físico eu conheço, ele começou praticamente junto comigo na Ponte Preta, quando andei naquela época São Paulo, Rio Branco, Portuguesa, Ponte Preta, Bragantino, enfim. Tá? É um jovem trabalhador, é um belo preparador físico. Então, o Internacional está muito bem servido. Gestor de vestiário também. E um estudioso no futebol, que hoje é fundamental, né? Muito bem servido, um profissional de alta qualidade. Eu tenho acompanhado a evolução tática, Lauro,
que eu sempre me refiro a ti como o mais antigo, mas é respeitoso. Sim. Pode se considerar uma homenagem. Aquelas taças que começou... Ruxo, nesse momento faltam 382 dias para eu completar 80 anos. É 365? São os 365, mais os 17 dias até o dia 19 de setembro. Tá ótimo. 382. Nós 19 de setembro, o dia do primeiro jogo contra o Grêmio com o Atlético Tucumã. 19 de setembro. Estavam antecipando para o dia 18, não sei porquê. Até há um vídeo circulando que dando os esquema, começou WM, depois virou W, tudo que... A única coisa que não mudou é que o futebol começa por não tomar gol. O Internacional está 6 partidas sem tomar. O Internacional está há mais de um mês. Tu arruma. É 4 pessoas, 3-2, mas tudo começa por não tomar gol. O resto a gente vê depois, pessoal. 7. Hoje não é 7? Talvez tenha sido a 7. Passou todo o mês de agosto sem tomar gol. Hoje é 7. Todo mês de agosto. Talvez tenha sido a 7. E mais uma vez, o Lomba foi o melhor em campo. O último gol, Fabrício, foi daquela derrota para o América. 28 de julho. Mas vamos sem sublinhar isso. O Lomba está muito bem. O que o Cassiano Hoje foi fundamental. É um time que faz falta. Isso me agrada. Tem que fazer falta. Às vezes as pessoas ficam bravas. Time que não faz falta, faz falta. Perde. Olha, só com exceção para ganhar o jogo. É a lei do jogo. São casos excepcionais. Tem que ser muito melhor do que o outro. Mas tem que ser muito melhor. Não é tudo equilibrado. Não precisa matar faz ninguém, falta, né? mata o jogo. Não deixa jogar. Não é falta, nós chamamos, tá na regra. Não, é falta do jogo. Záquia, tá na regra. Obstrução. É isso aí. É falta do Rodrigo Dourado, sempre visando a bola. Obstrução. É isso Falta aí. simples. Vamos ver os Tá lances. jogando muito, hein? Muito. jogando muito. Cresceu muito. Cresceu. Vamos ver os lances daí desse jogo. Eu fico até à vontade, porque eu era um dos que mais defendia o Rodrigo Dourado na crise. Né? Que eu dizia que ele era consequência de um time que era ruim. E eu era que era que mais criticava. Eu só criticava o Dourado, mas dou a mão ao palmatório, né? Ele realmente cresceu muito de produção. Ele passou a ter o Patrick. O Patrick é o tipo de jogador que arruma time, né? O Dourado tinha aquela função de sair jogando, que não é a característica dele, porque ele é um jogador de passe curto, é um passe lateralizado, é um jogador de roubar a bola. E com o Patrick... Mas tem uma coisa, cara. Mas o Edmilson, com a capacidade pulmonar do Edmilson, ajuda muito. Essa é a bola do jogo. Impressionante. Essa era a bola do jogo. Por incrível que pareça, né? No primeiro tempo, o Inter teve as melhores chances, né? É incrível, né? E embora o Cruzeiro tenha dominado, o Lomba tenha feito defesa, mas a bola do jogo foi do Potter. Foi do Inter. Agora, no segundo tempo, embora o Cruzeiro tenha dominado, tu vê claramente a diferença física. Porque para correr atrás da bola, gente, tu tem que ter a parte física. Eu, como educador físico no meu dia a dia que sou, a gente percebe também que pro Inter está sendo muito bom essa semana toda que o Inter tem para treinar. Mas a semana não vai ter. A gente vê o time bem treinado, a gente vê os jogadores se recuperados para poder estar aos domingos. Quem foi a falta, Cadu? Só para eu ficar mais atento agora. É desse aqui, ó. O Bruno. Esse cabeceou, ele tira com a mão esquerda, ele empurrou. Não, mas olha pro juiz de trás. Tu vai ver que ele aponta ali, ó. Ele não sempre analisando. Ele obstrui, ele não deixa o zagueiro subir. Pode ver que o adicional ali ele já vai nas costas, não deixa mais subir quem fez a falta. Agora o juiz de linha de fundo não tem atuado. Mas ali ele atuou bem. Excepcionalmente, que a maioria não tem atuado. E o Bandeira não corre, o Bandeira não aparece. O Grêmio teve esses dias um pênalti no Paulo Miranda, é parecido, quer dizer, um leve empurrãozinho. Atlético Paranaense. Estreou o árbitro de trás do gol, estreou. Estreou hoje. Tem alguma dúvida? Fala o seguinte, treina em casa. Pega e fica parado e manda o outro botar a mão nas tuas costas e tenta subir. Vamos ver se tu vai subir. É simples. Não precisa empurrar. Botou a mão nas costas é falta porque ele não consegue subir. Tira o equilíbrio. É mais uma situação de gol, assim. Não, invisivelmente o juiz apitou antes da conclusão. Claro. Isso ficou claro, que não foi gol anulado. Foi lance anulado. Vamos ver os números. Os números tá aí, ó. Vamos lá. 49 o Cruzeiro, posse de bola. Tu tá precisando dos óculos, Internacional 50, 35, perda de... para de ser dedo duro. Só um pouquinho. 389 o Internacional, do 347 o... Não. Aliás, o Cruzeiro 389 e o Internacional 347. Passes errados 36 a 44, finalizações 19 a 12, desarmes 21,
17. Faltas 16 e 13. Aquela bola do jogo, sabe o que significaria para o Internacional, Luciano Zac? Acabar com um tabu de não ganhar lá desde o gol do Amarildo. Desde o gol do Amarildo. Quando vão sair 34 anos, 87. Né? Quem é o cara que tem o saco de fazer essa estatística durante o jogo? A produção. O cara não vê o jogo. Só na caneta, Ló. Brincadeira. É da Footstat. A Footstat é que nos passa esses dados aí, esses números aí. Ganhou em 87, gol do Amarildo, treinado pelo William Andrade. Então E depois foi decidir com o grande Flamengo, na época. Renato e Bebeto. Flamengo, Renato, Bebeto, Zico. E perdeu, empatou 1 a 1 aqui. Paulo Zac era o presidente. A Copa União, né? Copa União. Presidente Renato jogava no Flamengo. Foi o gol do Renato aqui. Renato cruzou e o Bebeto marcou. Bebeto, lá perdeu 1 a 0. Lá perdeu 1 a 0, gol de falta do Zico, né? Não, esse gol que o Ribeiro falou também. Não, mas aqui o Renato marcou aqui. O empate foi aqui. Ele marcou. Aqui o Renato foi ali de fundo, cruzou, cara. Não, aqui não. Aqui, gol do Amarildo e gol do Bebeto aqui e lá gol do Bebeto. Que o Tafarel quase chegou nela e o Bebeto jogou aí todo esse tempo aí. É tempo nisso. É sério essa história da estátua do Renato? Sim. Lógico, nós votamos oficial. Olha, não sei qual da história. Vamos ver se a concessão, nós votamos no Conselho Vamos ver se a produção é rápida. A gente mostrou isso aí durante a semana. Se a gente tem exatamente ele visitando e falando em relação à estátua que está sendo feita para ele. Se a produção não tem, vamos ver, vamos pegar na rede, vamos tentar buscar essa imagem aí. Se não tiver, vamos ficar devendo, que a gente mostrou, inclusive, na sexta-feira. Um pouco, né, quer dizer, porque o que sabia era para se noticiar a visita e não noticiar as imagens. E saíram algumas imagens do Eu não vi, só vi do pé. Inclusive em relação ao profissional. Não, porque isso foi tratado de uma forma muito séria. Para nós pode ser até engraçado ou folclórico, mas para o profissional que está fazendo a obra, vazar. Ainda mais se não for parecido com o Fernandão, né? O problema é o seguinte, só viste o pé. Mas só mostraram o pé. O Lisca viu outras coisas. Pois é. Mas ele olhando, assim, ele olhou para isso assim. Esse aí jogava pra cá. Tu sabe que termina a matéria. Como é que chamava o repórter de vestiário no meu tempo? Espia Pinto, né? Espia. Não tinha entrevista coletiva. Mas teve aí hoje um vídeo rodando aí, né? Nas redes sociais. Foi o Lisca sendo entrevistado lá no Rio sobre. Eu frequentei muito o vestiário com o Renato e tal. Ele era um monstro. É verdade. Ele era um monstro. Caiu um espia. Esse negócio de estátua é complicado, né? Tu vê o Fernandão, que merecedor da estátua que não há o Fernandão lá, né? É outra pessoa. Tinha que se referir àquela estátua. Então tem que fazer de novo. Eu acho que tem que ser ter humildade. Já na altura. Não, erraram tudo. E foi feito às pressas. Aí que tá. A pressa ele. Eu tenho uma posição em relação ao estátua. Eu acho que isso aí só pós-morte. Eu também acho. Eu acho que o torcedor é muito. Tudo bem que o Renato é uma entidade dentro de uma outra entade, mas o torcedor é passional. O Renato vai estar treinando um outro time. O torcedor vai jogar aqui no Arena, vai ganhar. O torcedor é passional. Aí o caso do Romário. O Romário tem uma estátua no Vasco, só um pouquinho. Mas ele não tem mais nada a ver com o futebol. Vou dar crédito aqui, o Renato veio com o Vasco, ainda de Olímpico, ainda em fase Olímpica. Ele veio com o Vasco e foi isso nos ganhou no Olímpico. Saiu aplaudido. Vou dar crédito a quem deu a informação aqui na RDC TV, no programa do Rogério, que foi o Darcy Filho. Exatamente. Que essa estátua do Renato aí foi meio que empurrada a goela abaixo. Houve um constrangimento. Mas foi aprovado no conselho. Para dizer não. Mas quem é que ia dizer não? Não tem como dizer não, Renato vencedor, então não tem como dizer não. O cara que dissesse não estava acabado no Grêmio. Isso são os outros em relação ao Renato. Agora eu vou fazer um exercício de empatia agora. É chato o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Não é verdade, Luxo? É chato o que eu vou dizer, mas vou dizer. Se alguém quisesse em vida me fazer uma estátua, eu não admitiria. Eu também, eu concordo. Mas cada um, cada qual. Eu concordo contigo. Bem, o Naquiora foi contra. Eu só quero explicar. Na verdade, os conselhos são iguais, como no Inter, né? Tu pode fazer a proposição que tu quiser e ela é formada uma comissão e essa comissão então traz ao conselho. E foi votado lá. E alguns sim levantaram algumas questões como vocês abordam aqui. Mas no final ela acabou sendo aprovada, por uma ampla maioria, não vou te dizer unanimemente. Eu diria o seguinte para ti, o Renato é merecedor.
Mas outros também deveriam ser. É aí que tá. Bom, mas enfim. Vamos lá vamos falar aqui do nosso mensagens pelo WhatsApp. Aí o Leandro Hoffman, que é seguidor do Ribeiro Neto, é óbvio, né? O Enzo Merlin tá lá também, né? Ele pergunta o seguinte, que o Grêmio jogaria bem com 3 zagueiros, segundo ele. Grêmio? Grêmio. O quê? Por quê? Jogar com 3 zagueiros? Não, o Fabrício queria falar sobre o gol lá do Cruzeiro, já falamos aqui, tá? Falou, Fabrício? Sim. Excelente programa. Lauro Quadros é show. Falando e cantando, segundo o Rudimar Dreia, tá? Beleza. Com o Flamengo sem 4 titulares quarta-feira, temos que ganhar de qualquer jeito. O Braulio Coloradaço de Canoas. Nenhuma tia, não? Por enquanto não, calma. Por que 4, Ribeirinho? O Diego tomou o 3º, o Lucas Paquetá vai para a seleção. O Everton também, parece que foi. Tem os peruanos e tem o colombiano, né? O Cuejá vai para a seleção na Colômbia e o Trugo vai para. Não, mas só estão reservas. Boa noite. Pelo jeito, o Renato decidiu pelo Ramiro no lugar do Jailson. Michel e Matheus Henrique nem entraram no jogo ontem, concordo? Felipe Marranguelo de Cabeça. Não, o Matheus não estava nem no banco e o outro estava voltando de 4 meses sem jogar. Um abraço ao Júnior César de Bento Gonçalves, que aqui é para escrever, não para ligar, né? Parabéns pelo programa. Médicos do plantão Hospital Conceição, doutor Beno. Abraço ao Cadu. Aí, que legal, hein? Um abraço. Olha aqui, tem gente pedindo até para fazer, nem é mais dueto aqui, tem gente pedindo o Ribeiro, dueto com o Daniel Torres e o Ruschel no violão. Olha aí. Para tudo. Um beijo pro Lauro e pro conterrâneo Cassiá. Opa. E a Anete Dornelli. Foi o número 1. Só duas. A Nete do Saúl. Até pra gente, tem a questão do vídeo aí, vamos ver o vídeo aí. Quando o Renato Saúl ficar visitar aí hoje, e nessa semana, e a produção agilmente nos trouxe aí esse vídeo. Vamos lá? É a cara de viver o momento, aquele gol tão importante. Olha, até aumentar um pouquinho mais, eu acho, o calção. Tá. Um pouco mais. Exatamente, 3 vezes antes do Mundial. Soldado, meu amigo, soldado voltar da guerra sem cicatriz não é soldado. Jogador de futebol, se não tiver alguma cirurgia, não é jogador. Você jogava mais tapa aqui, cara. Eu ficaria com. Esse é o Renato. Só para dizer os 4 jogadores: é o Cuejar, o Hever, o Diego e o Paquetá, que não jogarão quarta-feira. O Hever. Tá, só eu queria primeiro explicar dos volantes, tá? O menino, o Matheus, veio de uma lesão também, já voltou a treinar com bola, mas ainda não estava no banco. E o outro ficou 4 meses sem jogar, estava no banco, mas ainda sem ritmo para voltar. Então não está definido ainda como serão os volantes do Grêmio. Eu te digo já. Pois não? Eu defino. Daqui 2 meses, no máximo, vai ser pro outro ano por causa das Copas, né? Da Copa. Mas o Grêmio já tem a dupla de volantes titular. É Michel e Matheus Henrique. E ponto final. Mas quanto tempo não joga o Michel? Não é pra agora, Cassiano. Eu tô dizendo pro futuro próximo. Treinar com Michel, o Grêmio não terá no Grenal próximo 2 jogadores. É o Kerman servindo a seleção argentina, são as datas FIFA, e o Everton, né? O Grêmio, até o presidente Romildo, os clubes tentaram até mudar a data desses jogos. Mas vamos ver a tabela de classificação aí depois desses jogos do final de semana. Vamos lá, o São Paulo mantém aí a liderança e se manteve a mesma diferença, 46 pontos, o Internacional veio com 43, Flamengo aí 41, o Grêmio 40, entrou nos 4, né? O Palmeiras 40 com a mesma pontuação, os critérios definem o Grêmio em 4ª posição, o Atlético... Cada goleada, né? Cruzeiro, tá aí Cruzeiro. Olha a diferença do 7º em relação ao Internacional, quantos pontos vão aí? 12. Olha só. O Corinthians 30, Atlético Paranaense 27 o Santos, que venceu, goleou o Vasco, né? Vamos virar a página aí, Fluminense 27, América 26, Vitória 25, Bahia 25,
Botafogo 25, Vasco 24, aí os 4 que estariam caindo hoje. O Sport, a Chapecoense, o Ceará e o Paraná. A campanha do Lisca é tão boa, mas mesmo assim... Sim. Tá dando a lógica. Os 8 ali, tudo time grande. Não tem, o resto tá lá para baixo. Mas a mística de que tinham 10 candidatos a título também terminou, né? Também terminou. E um outro treinador também que está fazendo subir na tabela, mostrando que é muito bom. E o Paulo César Carpegiani. Também. O Vitória. Carpegiani é um grande treinador. Também. 2 vitórias seguidas e o... Jogo de 6 pontos, Luciano Zac, jogo com o Flamengo aí. Jogo de 6 pontos. Deu uns 20 pontos nessa. É o jogo de uns 20 pontos. Esse é um jogo que tu ganha te dá uma tranquilidade com o Grenal. Tu vai bem. Se tu tem um mau resultado na quarta, já te bota no Grenal uma situação um pouco complicada. Tem que ganhar. O Grenal, tu não perdendo, é um bom resultado. Tu joga com uma grande equipe que também está postulando ali o G4. Desde que tu ganhe do Flamengo. Ganhando do Flamengo, o empate no Grenal, excepcional. Por quê? Porque o Itação tem que comparar a sua campanha com o primeiro turno. Ele fez um belo primeiro turno, Lauro. E ele já está com 1 ponto de vantagem. Ele empatou com o Palmeiras quando no primeiro turno ele perdeu. E na grenalização permanecerá à frente do Grêmio. Permanecerá à frente do Grêmio. E mais ou menos próximo ao líder, né? Porque os adversários que o São Paulo tem jogado, comparativamente com o Inter, é um pouquinho mais fracos, né? São times de menos tradição. O Fluminense tem menos que o Cruzeiro. O Internacional jogou com o Palmeiras quando o São Paulo jogou com o Ceará. Quer dizer, são adversários... jogou contra o Paraná, são adversários mais fracos. E por isso que eu entendo, ganhando do Flamengo, e aí é o jogo de 6 pontos, é o jogo da importância, te projeta para ir para o Grenal numa situação bem melhor. Não pode perder. Isso serve para o Grêmio? Esse raciocínio do Zac serve para o Grêmio também? Serve inversamente, né? O Grêmio precisa, o Grêmio está agora a 3 pontos do Internacional. A rodada foi boa porque nos diminuiu. Nós estávamos a 8 pontos da liderança, passamos a ficar apenas 6 pontos do líder, encurtou, né? Então, quer dizer, 46 só Grêmio e Palmeiras venceram. Porque ficar em segundo, ou terceiro ou quarto acontece a mesma coisa. Ou tu ganha o título, ou tu fica entre os 4 para ir para a Libertadores direto, né? Então a meta foi distanciar, aproximar-se um pouco do São Paulo. O Grêmio precisa fazer resultados positivos no São Paulo para almejar no Grenal a possibilidade de ultrapassar o Internacional. O Internacional, tudo indica, vai completo, se não tiver nenhuma situação. Agora, o Grêmio com apenas 2 jogadores fundamentais. O Só tem jogadores pendurados, né? E vai para um jogo importante, um jogo difícil. Ele tem o Edenilson, o jogador pendurado, que é um jogador importante, e tem... O principal tomou o cartão amarelo hoje, que nós estávamos falando que é o melhor jogador internacional, ao meu sentir também, que arrumou taticamente, foi o Patrick. Patrick levou amarelo hoje, eu acho que era o terceiro, não era? O primeiro o primeiro da já estava iniciando, não. Já estava iniciando. Já discutimos se a Conmebol sacaneou o Santos ou não. Isso já foi discutido. A Conmebol sacaneou o Santos, sem falar que o Santos fez uma bobagem, claro que sim. Mas o que eu quero discutir não é isso. O Cuca dá aquela entrevista dando um malho na administração, na diretoria do Santos. Aí, aquela expectativa, vão colocar o Cuca na rua? Não. Demitiram o funcionário? Fizeram isso? Demitiram o funcionário. O Cuca assumiu. E o Ricardo Gomes? Mas aí é que o Ricardo Gomes tem proposta para ir para o exterior, surgiu do nada, proposta para ir para o Ricardo Gomes. Eu queria ter um empresário assim, cara, na boa. Só tem uma coisa, dizem que foi o estagiário. A entrevista do Ricardo Gomes foi constrangedora. A entrevista dele? Escutei numa rádio de São Paulo. Mas não tem explicação. Não tem. Várzea. O Fabrício. Entrega o cargo e deu. Mas fazendo... O Gaúcho Pós-Fundo pode não cometer o erro agora. E aí, o Gaúcho não pode, o Santos não pode. E aí, misteriosamente, surge uma proposta da França para levar o Ricardo Gomes. Eles brincam com a gente, Ribeiro. Não. Sabe o que é pior, Fabrício? Nós nos deixamos que brinquem com a gente. Por que tu tá tão quieto hoje? É porque eu prometi que eu ia ficar quieto. Ele encerrou falando, se abrir o programa, ele vai encerrar. Só não vai encerrar falando, porque é o Daniel que vai encerrar o programa. Mas eu peço desculpas, porque hoje eu quase não falei no programa, porque eu prometi que eu... De qualquer maneira, o jogo de quinta-feira é muito importante para sinalizar o Grêmio que poderá chegar no Grenal. Já que estamos sem o Kahneman e estamos sem o Everton, as substituições que ele terá que fazer, se ele vai usar o Alisson na função do Everton, ele manteria. Pode ser
ser o PP se for uma troca pura e simples, mas como se especula quem será o segundo volante do Grêmio, se será o Ramiro e o Alisson pela direita, então eu acho que o time de quinta-feira vai sinalizar o time de domingo. O Renato é conservador. É conservador, e vai mexer muito. Agora eu vejo que querem tirar o Ramiro. O Ramiro há anos é titular do Grêmio. Aí quando joga uma partida mal aqui já querem tirar. Não é assim futebol. Quinta com o Santos, na Vila Belmiro. Quer dizer, em São Paulo, não sei se é Vila Belmiro. Pacaembu. Bom, estamos chegando no final do programa. Zac, vamos ver, vamos esperar a semana aí de jogos importantes. Vamos torcer junto, né? Eu tô sempre O Cadu é pelo Rio Grande, Zac. Cadu é pelo Rio Grande. Eu e o Ribeiro Neto torcemos pelo Rio Grande. Isso aí, Ribeiro Neto e as verdades da bola no Facebook. Siga, curta e compartilhe, meu bruxo. Ayrton, obrigado, Cadu. Tá achando sapato aí, senhor? Olha aqui, ó. Esse é sapato de palco, né? Dá um tempo. Isso é sapato de palco. Mas sapato de cantor, mas ele também é cantor. Boa noite a todos. Eu merecia dizer que eu sou cantor perto do Daniel, né? Aqui essa honra. Vamos encerrar te ouvindo mais uma vez, né? Foi um privilégio ter estado. Mais uma vez fazendo o convite, dia 14 de novembro no Teatro São Pedro, inclusive até para minha alegria já tem gente comprando o ingresso. Ah, que maravilha. Bom, em seguidinha ingressos esgotados, então. Então vamos lá, vamos encerrar aí. Final de domingo aí excelente para todos. Voltamos aí no final de semana. Pero yo no concibo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.